De volta. Voltei, gente. Graças a paz. Quanto tempo, né? Fiz a pergunta de agora há pouco, no começo do culto, vou perguntar de novo. Vocês continuam felizes aí com Jesus? Sempre? Graças a Deus por isso, né? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado aí. O Espírito Santo quer te ressuscitar. Laizinha, aumenta um pouquinho para mim, minha voz. Gente, quem aqui já viveu momentos onde você olhava para todo o cenário, você enxergava que estava tudo bem, mas você sentia que tinha alguma coisa no fundo que estava seco? Alguém já sentiu isso? Levanta a mão aí. Ah, tá, graças a Deus que eu também sou normal. E todo mundo aqui também é, né? A vida, ela... Obrigado, viu? Ficou bom. A vida, ela nos coloca em situações, muitas das vezes, que a gente vê dificuldade, a gente é roubado, né, as nossas forças por conta das situações, e a gente acaba, muitas das vezes, perdendo justamente as forças, a esperança, e muitas das vezes os sonhos, né, eles acabam morrendo. E a nossa alma, ela acaba ficando cansada também, né? O desânimo começa a bater um monte de coisa, e aí chega uma hora que a gente começa a se auto-sabotar, né? E quando a gente fala sobre essa questão de vida, sonhos, né, esperança, tem um texto que eu quero convidar você para abrir, lá em Ezequiel 37. Eu vou ler ele inteiro, não 37 inteiro, eu vou ler até o versículo 10, do 1 ao 10, tá? Vou fazer uma leitura breve aqui, depois a gente vai voltando. Fala assim, Ezequiel 37, 1. Nós vamos ler até o 10. Fala assim, que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e puseram de pé. Era um exército enorme. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações, desde já, Pai. E, Deus, que nessa noite, Pai, possamos meditar na Tua palavra, que possamos receber a Tua palavra de uma forma verdadeira, de uma forma, Pai, que o Senhor nos molda, de uma forma que o Senhor nos transforma, Pai. Deus, que a ação do Teu Espírito Santo, Pai, venha ser real, Pai, nas nossas vidas nessa noite, Pai. Que a Tua palavra seja dita nesse lugar, Pai. Que a minha venha se calar e o Senhor venha falar aqui em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, a visão aqui, ela não fala apenas de uma restituição física, ela fala também de uma restituição emocional, espiritual, e nós temos sido ministrados a respeito dos atos do Espírito Santo. E aí talvez você esteja perguntando, o que isso tem a ver com os atos do Espírito Santo, né? Essa parte da palavra, ela
nós vemos um cenário de morte espiritual, a gente vê um cenário de morte emocional, um cenário de esperança perdida, porque você não concorda comigo, você imagina, eu quando leio esse texto, eu gosto muito dele, eu começo a me imaginar nesse lugar, começo a tentar me imaginar ali naquela situação, vendo aquele cenário, e imaginando o quão catastrófico é aquilo, né? O quão feio é aquilo, o quão... aquilo que você olha e você fala assim, não tem sonho nenhum aqui, tá morto, né? É um vale de ossos secos. E esse vale, gente, ele muitas das vezes, ele representa algumas coisas da nossa vida prática, que é parar de crer, que é deixar nós esfriarmos a nossa fé, que é ter pessoas, né, estarmos emocionalmente cansados, a gente se sente longe de Deus, a gente começa a não ver mais saída para as coisas, né? E o interessante é que Deus, ele faz uma pergunta para o profeta, né? Ele fala assim, poderão reviver esses ossos? Ele está fazendo uma pergunta para o profeta. E quando ele faz essa pergunta, revela que Deus é especialista em nos incluir num processo de restauração. Ou seja, nem sempre você vai ter a resposta de alguém, porque às vezes você sempre está buscando uma resposta que venha muitas das vezes do seu líder, do seu pastor, e você procura em pessoas algo que você foge da responsabilidade de você se posicionar. Então, Deus, aqui Ele está fazendo uma colocação, uma pergunta, porque você não concorda comigo que Ele poderia colocar o profeta ali e simplesmente falar, observe eu fazendo, né? E as coisas acontecerem, Deus poderia fazer dessa forma, mas Ele faz uma pergunta para o profeta. Então Ele fala, poderão reviver esses ossos? Então, isso nos mostra que quando Deus, Ele traz para nós a oportunidade de nós restituirmos um vale de ossos secos, o Senhor nos inclui em um posicionamento e uma responsabilidade. Fala comigo, posicionamento. Exatamente. E Deus fala para ele que antes, né, que a vida volte, Deus fala para ele profetizar sobre os ossos. Então ele está declarando algo para o profeta, olha, você vai falar com os ossos. É por isso que muitas das vezes a gente, numa oração de cura, né, a gente tantas vezes já falou sobre isso, por isso que muitas das vezes a gente comete um pequeno erro, de nós pedirmos algo que Jesus já fez, né, na cruz, né? Eu falei isso no semana da restituição, né, na cura, né, física, e a gente comete um pequeno erro de nós pedirmos algo para o Senhor Jesus que Ele já fez, que é justamente nos curar, levar a cura, levar as nossas enfermidades, as nossas doenças na cruz. Então Jesus já levou sobre Ele, tomou sobre Ele, e às vezes nós estamos pedindo ainda algo que nós temos que declarar sobre aquele problema. Então às vezes a gente está olhando para uma doença, diante de uma doença, e a gente pensa assim, eu vou pedir para o Senhor curar, e claro, isso não é que seja errado, mas é que o Senhor te deu autoridade para você olhar para aqueles ossos, olhar para aquele vale, você declarar sobre ele que ele comece a voltar ao lugar. Então a autoridade já está sobre a nossa vida, agora nós precisamos tomar posse e entender isso. Então às vezes a nossa cura não é Jesus, vem aqui e cura essa pessoa, não, eu declaro em nome de Jesus, seja curado, a autoridade está sobre a sua vida, o Espírito Santo habita em você. Então, fala comigo, a palavra tem poder. Então profetize vida. Pode falar, então profetize vida. Glória a Deus, gente. Eu gosto muito de uma fala que o pastor Ademar de Campos, ele sempre fala, ele fala assim no geral, né, estou falando num contexto dentro de Ministério de Louvor, que ele sempre ensina que nós temos duas coisas que nós podemos ministrar, que é vida ou morte. Então, tem um texto em Provérbios que fala que do fruto dos nossos lábios se enche o estômago do homem. O que isso quer dizer? Que aquilo que você vai se alimentar é justamente aquilo que você tem declarado. Então, às vezes você está diante de um vale de ossos secos e você começa, vou trazer isso aqui para a nossa realidade, às vezes você está com um problema na sua casa, às vezes você está com um problema financeiro, às vezes está com um problema na saúde, às vezes está com um problema no trabalho, enfim, qualquer dificuldade que você tenha aí, que você se lembre aí, e ao invés de nós declararmos vida, que justamente o que o Senhor está fazendo aqui com o profeta, Ele está
trazendo ele para a responsabilidade dele declarar sobre o vale. Então, quando nós não alimentamos, né, o nosso estômago de vida, nós começamos a só declarar morte. E aí, quando você vai ver, nós não conseguimos mais ter expectativa, muito menos esperança de que aquilo vai ser resolvido. E aí a gente começa, então, a pensar que todo mundo vai resolver o nosso problema. Vai ser sempre o líder que às vezes você procura, às vezes você pede aconselhamento, mas ele te aconselha, mas às vezes você não coloca em prática. Porque você está pensando que você vai ser o profeta que vai entrar no cenário do Vale de Ossos Secos e você vai ver aquilo acontecendo, quando na verdade você também tem parte de responsabilidade nisso. Então, nós temos que ser criativos, né? O pastor Samuel, lá de Guarulhos, ele sempre fala isso, da comunidade de Guarulhos, ele sempre fala isso. Nós temos que ser criativos, entender que o Criador, o nosso Pai, que habita em nós, ele tem poder para realizar. Então, nós temos que profetizar o quê? Vocês estão comigo? Nós temos que profetizar o quê? Vida. E aí você repara que depois que todos os ossos voltam para os lugares, a estrutura ela é restaurada, só que ainda não tinha vida. Exato. Então, por que ainda não tinha vida? Porque quem traz vida não somos nós, é o Espírito Santo. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente meditar? Que muitas das vezes nós procuramos solucionar as coisas pelas nossas forças, nós procuramos resolver estruturas. E eu vou te falar, você sabia que também você é capaz de conseguir sim ajustar certas estruturas? Você consegue, né? Porque o Senhor te deu inteligência, né? E você muitas das vezes é estratégico, você consegue ajustar coisas, mas lembra que eu falei no começo? No fundo você sente que tem algo seco ainda? Exatamente, é algo que está faltando vida. E essa vida quem traz é o Espírito Santo. E os atos do Espírito Santo trazem vida. E é por isso que você tem que buscar viver eles. Então, quando Deus ele manda profetizar, o Espírito, ele vem e ele traz vida logo após de profetizar sobre os ossos. Então, rapidamente aqui, que eu só tenho mais 2 horas. Vamos fazer uma comparação aqui bem rápido. Lá no versículo 5, eu vou pedir para colocar, Ezequiel, no versículo 5, Ezequiel 37, 5. Vamos fazer uma pequena comparação aqui rapidamente, que fala assim, assim diz o soberano Senhor, a estes ossos, presta atenção, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vamos para o versículo 9 agora. Aqui, nós vemos o cenário que existe também uma profecia acontecendo. O Senhor fala, profetiza, mas agora sobre o Espírito. Então ele fala, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então, nós vemos que aonde o Espírito Santo chega, a morte ela perde a última palavra. Então, dentro de um cenário de um vale de ossos secos, de morte, ali era a última palavra. Esse era o cenário de destruição que estava sendo visto. Mas quando o Espírito chega, quando é declarado, profetizado, porque o Espírito vem e traga vida, ali a morte perde a última palavra. E você entende que com nós é assim, a morte perdeu através do sacrifício de Jesus na cruz. E nós hoje temos a última palavra que é vida. E é isso que o Espírito Santo traz para nós, vida. E aqui no versículo 10, vamos no versículo 10 rapidinho, fala que ele profetizou conforme a ordem foi recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E o que era? O que eles eram depois disso? Um exército enorme. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele está nos chamando para nós sermos um exército forte, em pé, que enfrenta os inimigos. E o nosso inimigo, ele não é carne nem sangue, ele é principados e potestades. Está na hora da gente, sabe, entender e sair da superficialidade, porque nós queremos viver os atos do Espírito.
Mas para nós vivermos os atos do Espírito, nós precisamos entender que você e eu, nós precisamos nos posicionar, se colocar de pé e fazer parte desse exército. Porque você pode estar aqui e não estar aqui. Você pode estar na igreja, mas não estar na igreja. Ou você pode estar na igreja, mas você não está na família. Você pode estar nesse ambiente, mas a sua cabeça não está aqui. A sua cabeça está em outros tipos de problemas, em outros tipos de guerras, em outros tipos de coisas, enquanto, na verdade, o Espírito Santo, conforme todas essas semanas tem sido ministrado aqui, sobre os atos do Espírito, está sendo trago para nós o quê? Para nós nos posicionarmos. Porque em todos os atos do Espírito, nós vemos que tem parte de nós também, para se posicionar e assumir uma responsabilidade. E vamos lá para o texto de João, no versículo 7, do 37 ao 39. Pedi para colocar no telão também. Se eu ver os irmãos fechando a Bíblia, eu vou falar para não colocar. Abrem aí, gente. João 7, 37. A gente vai ler até o 39. Fala assim: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui vem uma explicação de João falando aqui, olha, ele estava se referindo ao Espírito. Então, a declaração de Jesus, João está dando uma explicação. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Então aqui, Jesus está fazendo uma declaração que ainda não havia acontecido. Ele está falando algo que, você entende que isso aqui não é superficial? Você entende que é bem, um pouco, é simples, mas não é superficial, é profundo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então é algo grande. E aqui, Jesus estava na festa dos tabernáculos, né? E nesse último dia dessa festa, você percebe lá no versículo 37, coloca de novo no 37, fala ali, ó, no último e mais importante dia da festa. Por que mais importante? Porque no último dia, né, da festa, tinha um ritual que os sacerdotes faziam, que é derramar água no templo, né? Pedindo chuva, provisão, pedindo renovo de vida, enfim. Só que aqui, na declaração de Jesus, ele está falando que esse rio que tanto eles estavam procurando, na verdade não era algo físico, na verdade era algo dentro aqui de nós. Na verdade era algo muito mais profundo do que eles podiam imaginar. Então há uma declaração aqui profunda. Então a gente sai da superficialidade e entende que dentro de nós vai fluir rios de água viva. Então dentro de nós significa que vai haver um movimento. Fluir, o que é fluir? Exato. Então, dentro de nós vai circular isso e nós vamos ter um movimento. E eu não estou falando de movimento de barulho, eu estou falando movimento dos atos do Espírito. Vai haver a presença do Espírito Santo em nossas vidas, de tal forma que nós somos ressuscitados e nós colocamos em prática tudo aquilo que nós precisamos. Porque, como eu disse, às vezes você está aqui, mas no fundo tem algo seco. E todos nós sabemos que isso é ruim. Todos nós sabemos que isso trava, todos nós sabemos que isso traz dificuldades. E nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz do Pai e entender os atos do Espírito. E começar a viver isso. Abre lá comigo de novo, Gênesis 1, 2. Hoje está difícil aqui. Gênesis 1, 2. Quando nós vemos sobre fluir, rios que vão fluir, rios que vão fluir de água viva em nós, nós sabemos então que nós não podemos ficar parados, como eu falei. E quando nós olhamos para o Espírito Santo, quando nós vemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e até mesmo nos exemplos do Evangelho, no geral da Bíblia, nós vemos que sempre há algo diferente acontecendo, né? Ou não? Sempre tem algo diferente acontecendo. Aonde Jesus passava, acontecia algo diferente. Aonde Jesus passava, até mesmo quando uma mulher toca na ponta do manto de Jesus, algo diferente acontece. E glória a Deus por isso. E aqui em Gênesis,
versículo 1. Capítulo 1, versículo 2, perdão. Fala assim, que era terra sem forma e vazia, certo? Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha só que interessante. O que eu estou querendo trazer aqui? O que isso tem a ver com vale de ossos secos? É que nós, muitas das vezes, como eu falei, estamos aqui, mas tem algo seco dentro de nós. Mas tem algo que está seco e nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando ele passa, algo diferente acontece. Porque o Espírito, ele se move em ambientes de vazio, gente. E o Espírito Santo, ele se move nesses ambientes antes de acontecer algo. Porque antes de haver a criação do mundo, antes de ver a declaração para que as coisas sejam criadas, o Espírito de Deus estava lá, se movendo sobre aquele lugar. E nós precisamos entender que sobre um vale de ossos secos, por mais que você tente resolver os problemas, por mais que você tente fazer tudo pelas suas forças, você não vai conseguir. Porque não é sobre nós as coisas. As coisas, até esses problemas, eles vêm muitas das vezes para nós entendermos que é na nossa fraqueza que o poder de Deus ele vai repousar sobre nós. Então, quando essas coisas acontecem, quando nós estamos diante desse vale, nós precisamos olhar e falar, Espírito Santo. E aqui o que eu quero trazer é justamente esse ato do Espírito Santo, de te ressuscitar. E às vezes você pode estar olhando e pensando assim, mas eu já estou ressuscitado. Sim, você tá aqui, você está vivo. E como eu disse, não é somente sobre algo físico, mas é algo espiritual, às vezes é algo emocional. E às vezes no seu coração, você está aí ouvindo essa palavra agora, está entendendo. Realmente, eu preciso de restituição aqui. E essa restituição é um ato do Espírito. O Espírito Santo, ele traz isso para nós, como ele trouxe aqui no vale. No vale não tinha vida, não tinha esperança, não tinha sonhos, não tinha vida. Mas ali houve uma declaração, e na declaração, como eu disse, é importante que nós declaramos vida, mas é importante que nós olhamos para o problema e sabemos diferenciar as coisas. Para o problema, eu declaro, para a cura, eu declaro, e quando eu preciso de vida, naquele momento de vida, de restituição sobre aquilo, entender que a palavra final vai vir do Espírito Santo, a palavra final, a decisão final vai vir dele, então eu declaro, Senhor, faça em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça. Então para o problema, nós declaramos que as coisas voltem ao lugar, como aconteceu aqui, o profeta está declarando, no versículo 5, não, antes, perdão, irmãos, 6, ele fala assim, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então ele está falando aqui, que antes de haver vida, é necessário haver como é que fala? Estruturação, é necessário ter algumas coisas consertadas aí. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes nós queremos só a vida, mas nós não queremos viver aquilo, nós queremos viver o processo, nós não queremos fazer parte do processo. E como eu falei, às vezes nós procuramos líderes, procuramos pastores, nós queremos a resposta, mas recebemos a resposta, só que a gente não consegue se posicionar, porque se posicionar custa da nossa vida, custa muitas das vezes de decisões que você já tomou, custa muitas das vezes de algo que você já tem no seu coração, já tem na sua mente, e às vezes você olha para aquilo e pensa que, já estou decidido, acho que isso aí vai dar trabalho, então melhor não. Só que às vezes você nem fala isso para os seus líderes, às vezes você nem fala isso para os seus pastores, mas você vai lá e, não. Então nós precisamos entender que, antes de haver vida, nós precisamos tomar um passo de posicionamento, e para que seja levantado um exército, nós precisamos fazer parte desse exército. Para que seja levantado esse exército, eu e você precisamos nos posicionar, porque sabe como é que você avalia se você tem estado saudável espiritualmente, ministerialmente? É quando você faz uma avaliação do seu coração, uma autoavaliação. Você está vindo para a igreja nos domingos, cumprindo uma agenda, cumprindo uma programação, sentando na cadeira e voltando para sua casa, sem servir ninguém.
isso é um termômetro que você precisa de vida. Você precisa de mais vida aí. Você precisa entender que reino de Deus é serviço, é honrar a geração, é conectar as gerações que nós estamos falando, vamos falar agora também, justamente a respeito disso. Preciso entender. Quando a gente sempre fala aqui no louvor, sempre ministra, né, para quem está aqui no louvor, antes de ministrar sobre a igreja também, a gente sempre fala, gente, não é apresentação. Não é apresentação, nós precisamos. Sabe como que a gente avalia se o louvor foi uma bênção? É quando a igreja está cantando, é quando a igreja está orando, é quando nós atingimos o objetivo de pegar a igreja e falar assim, vamos junto família, vamos adorar o Senhor juntos. Isso é levantar um exército, você entende? Porque muitas das vezes, a gente, igual eu falei, vem, mas nós não estamos, nós não participamos. Nós não participamos, às vezes, do louvor, nós não participamos, às vezes, do momento de aviso, ou da oferta, ou de uma cantina. Nós chegamos, sentamos, levantamos e vamos embora. Só que nós perdemos tanto com isso, igreja. Nós perdemos tanto a comunhão, muitas das vezes, tanta força, muitas das vezes, quando nós fazemos isso. Porque a unidade é aquilo que revela a glória do Pai na nossa vida. Sabe, quando nós estamos juntos, e as pessoas veem que aqui há uma família, aqui há uma unidade, é um corpo, sabe? Isso forma justamente a clareza, até nessa comunidade, nessa igreja, forma clareza para que as pessoas olhem e falem, nossa, a presença do Senhor está aqui, porque esse povo é muito unido, esse povo é muito família. Sabe, quando chega alguém aqui novo, é gostoso quando a pessoa se constrange de tanto amor que ela recebeu. Porque isso é família, isso é igreja de Jesus. E dentro disso, eu quero declarar sobre a sua vida, que nessa noite, talvez você tenha saído da sua casa, chegado aqui e pensado que, nossa, hoje vai ser mais um culto, maravilha, que bênção, glória a Deus, vou voltar para casa e bora para mais uma semana, né? Mas eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite seja uma noite de restituição, para nós sermos de fato esse exército. Sabe, esse exército, porque o reino de Deus precisa que esse exército cresça cada vez mais. E você e eu fazemos parte disso, você não está de fora disso. Cada um aqui tem a sua responsabilidade de se posicionar para sermos esse exército. E nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Nós precisamos entender que, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que os atos do Espírito, porque isso é um ato do Espírito, ninguém consegue ressuscitar ninguém. Você já viu alguém ressuscitar alguém sem ser o Senhor Jesus? Eu nunca vi. Se você viu, misericórdia. Está errado isso aí. Não vi, irmão. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, quem traz vida é o Espírito Santo. Igual eu falei no começo, nós temos vida hoje porque foi feito um sacrifício por nós. Sabe, foi pago, alto preço por nós. E às vezes nós temos a dificuldade de sermos esse exército. Mas o Senhor está nos chamando hoje para sermos esse exército. Eu quero te convidar para você ficar de pé comigo. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente.